Nós falamos aqui, por exemplo, de capacitação de tripulantes. Senhores, as empresas de táxi aéreo contratavam os pilotos chamados de primeiro emprego, que não tinham experiência, saíam do aeroclube sem proeficiência nenhuma, ele entrava no táxi aéreo e com 2 anos, 2 anos e meio, esse piloto tinha mais de 2.000 horas de voo. As mudanças de legislação fizeram com que as empresas não fosse mais possível fazer esse tipo de contratação. Então, entramos numa sequência de deixar de contratar a mão de obra do novo, porque os pilotos novos, os novos aviadores, eles não conseguiam passar nas provas de proeficiência, porque ele estava sendo avaliado como comandante, não como copiloto. É questão técnica, é um pouco difícil de explicar, mas nós passamos, os empresários, então, como não conseguiam manter aquela linha, passou, então, a contratar profissionais experientes. Nós cessamos o ciclo de formação de novos pilotos. Um crime contra a juventude dos nossos pilotos. Pilotos sonhadores como eu, que não estão tendo oportunidade no mercado. Os táxis aéreos não contratam. Por quê? Porque a legislação está aqui. É a mesma, praticamente a mesma, é muito similar, muito próxima de uma legislação que rege a TAM, a Gol. Nós não temos condição financeira de cumprir o que estão pedindo. E aí vocês podem até pensar assim, mas, Milton, o que está pedindo não é necessário para a segurança de voo? Na maioria, sim. Mas também existe uma carga burocrática desnecessária. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Agora nós vamos ter que desenvolver um manual de substâncias psicoativas, disponibilizar um tratamento para aquele profissional que está, por acaso, está tendo um problema de álcool, de droga na sua vida, sendo que tem empresas que possuem um avião. A agência hoje ela me cobra 2 técnicos de cargas perigosas, por exemplo, que identifica as cargas perigosas, de uma empresa que não transporta cargas perigosas. Ou seja, se nós não buscarmos urgentemente legislações diferenciadas para os segmentos, empresas que têm aeronave monomotora, bimotora, que atendem na Amazônia, empresas que têm aeronaves turbohélices, empresas que fazem voos internacionais, a legislação ela tem que ser diferente. Se ela não for diferente, nós vamos matar aquela empresa que poderá ser uma empresa de linha aérea no futuro. Nós vamos matar qualquer iniciativa empresarial, porque ele não consegue cumprir a legislação. Então, a Habitaer ela nasce como um grito de desespero. E, em nome dos empresários que eu represento, a Habitaer ela não tem todos os seus cargos, são preenchidos por proprietários de empresas. Mostra o comprometimento desses empresários com a nação brasileira. Nós queremos desburocratizar a aviação brasileira. Nós queremos uma legislação que seja justa. Você não pode pegar uma legislação de uma empresa de grande porte, que faz voo internacional, com algumas diferenças, e aplicar numa empresa de pequeno porte. Mas não são somente críticas. Nós observamos que a ANAC tem feito um esforço muito grande para poder atender aos questionamentos, a busca de solução que a Habitaer tem empreendido junto com eles. Eu quero destacar aqui, senador, o excelente trabalho que a área de aeronavegabilidade da ANAC tem realizado. Creio que nós estamos muito próximos do ideal, né? Mas a gente entende também, como já foi falado aqui, que a ANAC precisa urgentemente de servidores técnicos. Não precisamos de especialistas. Eu não tenho os números exatos, mas me parece que os concursos tiveram mais de o dobro de especialistas do que técnico, né? A proporção é 2 por 1, 2,5 por 1. E nós precisamos de técnicos dentro da ANAC para atender o servidor. Então, nós temos uma aviação que poderia estar celebrando o crescimento econômico do país,
observando, por exemplo, a substituição da frota, que é uma frota velha, uma frota antiga. Nós não temos incentivos de substituição de frota. Hoje, a tarifa aeroportuária chega ao custo de 12% do nosso faturamento. É o maior sócio que nós temos hoje dentro da atividade de táxi aéreo. E, se não fizermos uma mudança na política, com certeza essas empresas irão falir. E a consequência dessa crise que nós vivemos é o aumento da clandestinidade. Porque a falta, o sentimento como que eu diria, a sensação de impunidade, o sentimento da impunidade, ele faz com que as pessoas percam até o receio. Eu estou falando aqui para os senhores publicamente. Tem empresas hoje de transporte de tratores, caminhões, locadoras de veículos, empresas de transporte de turismo, que estão participando de licitação pública, estão ganhando a licitação e nada é feito para coibir essa prática de crime. Nada. A sonegação fiscal em cima do clandestino hoje é algo que eu não sei calcular, eu não tenho como ter esses números. Agora, o que está sendo feito para valorizar essas empresas? Eu quero, só terminando a minha fala, eu quero dizer que a aviação, além de tudo aquilo que foi falado, que o offshore, é importante para a soberania do nosso país. É a nossa riqueza, está lá. E a importância do SNETA, mas nós falamos ali de um jato, transporte enfermos. A maior parte dos transportes enfermos hoje, ela é feita em aviões de pequeno porte. O maior volume de enfermos é transportado em aeronaves bimotoras leves, que vão em pistas que, senhores, nós somos obrigados a mentir. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Você decola para buscar um paciente em uma determinada localidade que tem pista de pouso. Aquela pista não é homologada. Eu sou obrigado a mentir que eu estou indo para outro lugar. Eu tenho que fazer plano para outro local. Isso se agrava sobremaneira na Amazônia. Se eu não estou enganado, o estado do Amapá possui 3 pistas homologadas. Se eu não estou 4 pistas homologadas, o estado do Amapá. Então, a gente observa que a aviação, principalmente na região norte, essa aviação de pequeno porte, ela tem que receber um incentivo. Esses empresários não podem viver nesse desânimo que eles estão passando, senão eles vão sucumbir. E na Amazônia, principalmente, a gente observa que há um equilíbrio. Lá, as pessoas são niveladas dentro do avião de táxi aéreo como pessoas, não por condição de posse. Porque você tem localidades que só chega determinada aeronave. Lá, o prefeito utiliza a aeronave, o deputado utiliza, o empresário utiliza, o dono do açougue utiliza, o professor utiliza, chega a comida, chega o medicamento, chega o dinheiro. Nós não podemos fechar os olhos para isso. A Amazônia, por exemplo, quando os rios estão muito secos, não tem acesso fluvial, é avião. Quando está chovendo, não tem acesso também, porque as estradas acabam. Então, a atividade de táxi aéreo, ela precisa ser revista. Nós precisamos de ânimo, senão nós vamos desistir. Falando com alguns servidores da ANAC, que, por sinal, muito competentes, alguns técnicos, outros de nível de chefias, se nós não ampararmos também a ANAC com relação à admissão, a realização de novos concursos e capacitar esses jovens concursados, nós não iremos celebrar o crescimento da aviação no Brasil. Pelo contrário, nós iremos lamentar. Eu entendo a aviação como um conjunto de engrenagens. O táxi aéreo, foi falado aqui da formação de mão de obra. O táxi aéreo, ele não forma, ele qualifica. Eu pego aquele profissional sem experiência nenhuma e eu coloco ele dentro do avião. E ali ele vai ter um treinamento adequado. E dentro de um ano e meio, ele está pronto para sair dali e abastecer uma grande companhia. Esse elo desse conjunto de engrenagem foi quebrado há 1 ano e meio atrás. E eu, pessoalmente, falei para o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, falei, vai faltar aviador no mercado.